Glória a Deus. Peço que você já se coloque de pé. Nós vamos dar início a mais um culto para o nosso Deus. Mais uma vez Ele preparou para que cada um de nós estivéssemos aqui. Amém? E eu louvo a Deus porque a presença mais importante nessa noite, ela já está aqui, que é o Espírito Santo. Amém? É Ele que tem todo o comando. É Ele que tem toda a direção para essa noite. Eu louvo a Deus porque Ele se faz presente nesse lugar. Amém? Amém. Ele já sabia de tudo que ia acontecer aqui nessa noite. E Ele é aquele que transforma corações. Ele é aquele que transforma histórias. E a presença dele é real nesse lugar. É Ele que vem e cura, e liberta. E nós vamos declarar isso nessa canção, que os feridos de alma são curados, que os cativos, os oprimidos são livres, porque o Espírito dele está aqui e tudo ele pode fazer. Amém? É a presença dele que faz a diferença nesse lugar. É a presença dele. É o Espírito dele que nos transforma. Amém? Então que haja realmente transformação nessa noite. Que haja o mover dele. Amém? Porque ele está no controle. É ele que preparou tudo. Amém? Então que você possa se colocar diante da presença dele nessa hora e entregar. Abrir teu coração. Falar para ele o que você veio fazer. Amém? Amém, Senhor Jesus. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Primeiramente, agradecemos por mais uma vez que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar. Mais uma vez o Senhor nos deu essa oportunidade, Pai. E nós queremos abrir nosso coração nessa hora, Pai, para que o Senhor possa agir, para que o Teu Espírito seja livre aqui nesse lugar, para que a Tua presença venha, Pai, e transforme corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, eu me coloco diante de Ti, ó Pai, para ser usada por Ti nessa noite, Senhor. Esse é o meu desejo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa usar também cada um de nós, ó Pai, como verdadeiros adoradores na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Amém. Nossos corações.
que a presença dele continue aumentando nesse lugar, que a presença dele seja real nas nossas vidas, que a glória dele seja manifesta em cada um de nós, não só nessa noite, mas na nossa vida, que a glória dele possa ser manifesta. Amém? Amém. Porque quando a gente está cheio da glória dele, a gente não teme passar pelo fogo, a gente não teme passar pelo vale da sombra da morte, porque a gente sabe que ele está conosco. Amém? Amém. Então que a presença dele aumente, que você se rasgue em adoração nessa hora. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
Você pode fazer isso enquanto a gente vai continuar adorando. Amém? Nós vamos continuar declarando que nós cremos nele sim, que nós pertencemos a ele. E essa é a diferença em nós. Sermos pertencentes a ele. Amém? É isso que faz a diferença. Você pertencer a ele. Amém? Você crê que ele é o teu Deus, o teu Senhor. Amém? Nós vamos continuar declarando isso. Você tem a oportunidade de vir até o altar e fazer a sua oferta. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Amém? Que você já chegasse mais aqui à frente, aqui, ó, vamos se reunir aqui. Sei que devido ao frio, né? Os irmãos estão correndo do frio, mas o Espírito Santo vai esquentar esse lugar aqui em nome de Jesus. Ele vai fazer algo poderoso aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pedir algo para você antes de orarmos e antes da ministração da palavra. Nós teremos agora um feriado, né? 7 de setembro, sexta-feira. Amém? E nesse feriado, é um feriado que todo mundo promulga, todo mundo aí vai falar muito sobre independência, né? O dia que houve uma grande independência. Mas há várias convocações, alguns pedidos aí que circulam pela internet, que você dobrar o seu joelho pelo menos 5 minutos nesse dia, começar a clamar, levantar um grande clamor a Deus. Eu queria pedir algo para você. Sabe, eu creio que as maiores lutas que a nação brasileira enfrenta é justamente por essa independência. Mas não independência de Portugal, independência de Deus. Eu queria que nesse 7 de setembro nós orássemos por mais dependência, não por independência. Porque quanto mais dependência o Brasil tiver de Deus, irmão, feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Amém? Que haja dependência de Deus, que haja dependência de Deus no Senado, que haja dependência de Deus no Congresso, que haja dependência de Deus entre os deputados, entre os prefeitos, entre todos os governantes, que a dependência de Deus alcance o norte, o sul, o leste, o oeste, e quanto mais dependência, quanto mais dependermos dele, mais o Brasil será transformado. Então, querido, clame, separe um tempo nesse 7 de setembro e fale: Senhor, nós não queremos independência, não, nós queremos dependência de Ti, nós queremos nos submeter ao Senhor, nós queremos nos curvar diante da Tua face, nós queremos nos render ao Teu senhorio. Venha o Teu reino sobre a nação brasileira, venha o Teu reino sobre o estado de São Paulo, venha o Teu reino sobre o
tempo para essa sexta-feira. Muitos vão estar distraídos aí, vou pegar esse dia para descansar. Descanse. Mas antes do teu descanso ali, você vai um tempo para colocar realmente a nação brasileira aos pés de Jesus. Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja no controle dessas eleições, que o Senhor esteja no controle de tudo isso que nós estamos aí nos deparando, que o Senhor seja Senhor e que o Senhor esteja realmente tomando o controle de toda essa situação. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu vi algo poderoso aqui nessa noite. Nós sempre ouvimos coisas tremendas na casa de Deus, amém? E uma das coisas que eu ouvi a minha filha, dizer, foi assim, que ela quer, o desejo dela, nessa noite, é ser usada pelo Espírito Santo. Você ouviu isso? E a Bíblia diz que Ele satisfaz os desejos do coração. Amém? Então quero ligar essa palavra no céu nessa hora. De fato ela seja tremendamente usada. Eu ligo essa palavra no céu. Você concorda com essa palavra? A palavra diz que nós concordarmos na terra, será ligado no céu, Vou chamar ela aqui. Ela vai estar trazendo a palavra de Deus. Eu concordo com essa palavra. Que realmente esse desejo do teu coração seja agora, suprido, que o Senhor derrame graça, que o Senhor te revista, e que Ele te tome, e que Ele, como diz na própria palavra, que Ele coloque as palavras dEle na tua boca, de uma forma assim tão sobrenatural, tão sensível, que você mesmo se surpreenda com o resultado final. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, porque sabemos, Pai, que é o Senhor quem pode todas as coisas, é o Senhor quem mesmo diz na sua palavra: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? É verdade, Senhor, ninguém consegue impedir o teu operar, o teu agir. Então toma mesmo, Senhor, o teu vaso, a tua serva, que se coloca agora, papai querido, diante deste altar para te servir. Então, oleiro excelente que tu és, usa o teu vaso de uma forma toda especial. Faz a tua obra, Pai, e recebe desde já a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu disse isso, que eu quero ser usada, porque eu já disse várias vezes para o Senhor: usa-me. E toda vez que Ele queria usar, eu saía correndo, Então eu prometi a Ele e a mim mesmo que eu não ia mais correr. Então, por isso que eu estou aqui. Então eu me alegro de estar aqui mais uma vez, porque eu tenho certeza que eu aqui nesse lugar é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Amém? Pode sentar. E eu tentei correr até de ministrar o louvor, mas não teve jeito. Então vocês vão ter que me engolir hoje. O Fernando me chamou na sexta-feira para ministrar o louvor, e eu falei, ok, falei que eu não ia mais recusar nada, então. Aí no domingo o Cabelo me chamou para estar aqui pregando, aí eu falei, então conversa com o Fernando para ele me liberar do louvor. Aí o Fernando, não, beleza. Só que aí hoje cedo o Fernando me mandou mensagem falando que ele não ia estar aqui, então ia ter que ser eu mesmo, então, estou aqui. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo, então é isso que Ele tinha preparado, então, amém. E antes de começar, eu queria agradecer a Deus e agradecer também a igreja, porque no domingo a gente orou, pela Daniele, minha amiga, e hoje cedo eu tive uma mensagem de que ela teve alta do hospital, ela já está em casa. Então, glória a Deus, quero glorificar porque a oração continua tendo efeito. Amém? Glória a Deus. E, bom, o Senhor colocou no meu coração para dividir com vocês. Está lá em Marcos 8.
22. Mas quero que coloque no projetor Mateus 11. Vocês vão abrir Marcos 8, 22. Mas coloca ali Mateus 11, 20. Aleluia. Aqui em Marcos 8, é uma passagem que fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Acontece um pouco depois da multiplicação dos pães. Jesus ele vai com seus discípulos lá a Betsaida, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi sobre a cidade de Betsaida. Por que isso aconteceu lá? Né? Então, eu tive a resposta ali em Mateus 11, 20, que fala assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco de cinza, com saco e com cinza. Amém. Então aqui fala que em Betsaida é uma das cidades que mais ocorreram os milagres de Jesus, né? Foi uma das cidades em que o Senhor mais operou os seus prodígios. Porém, era uma cidade incrédula, era uma cidade que eles não se arrependeram. Foi onde mais aconteceu o milagre e é onde o pessoal não se arrependeu, não houve arrependimento, não houve incredulidade da parte deles. Então Jesus ele vai operar esse milagre aqui de Marcos 8 nessa cidade, essa cidade que era marcada por isso, por essa incredulidade. Então lá em Marcos 8, 22, nós vamos começar aí, Marcos 8, 22. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém. Então, né, eles trouxeram o cego até Jesus e rogavam para que Jesus... Os discípulos, eles sabiam que Jesus era capaz de transformar aquela vida. Os discípulos, eles sabiam do poder do toque de Jesus. Então, talvez ali, andando pelas ruas, eles viram aquele cego e pensaram: poxa, eu conheço alguém que pode mudar essa vida. Eu conheço alguém que pode transformar. Eu conheço alguém que tem um toque poderoso. Então eu quero levar esse cego até Jesus, porque Jesus pode fazer uma grande coisa na vida dele. Então esses discípulos, eles levam o cego até Jesus. E aí no verso 23 diz que Jesus tomou o cego pela mão. Então a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega até esse cego é pegar esse cego pela mão. E pegar pela mão, eu vejo que mostra o cuidado que Jesus tinha com aquela vida. E mostra também que, agora só eu estou no controle. Vem cá, vou pegar você pela mão e agora eu vou te conduzir. Agora eu estou na direção. Agora eu estou no controle. Então vem cá, eu vou te pegar pela mão. Eu vou mostrar que eu estou no controle, que eu tenho cuidado pela tua vida e eu vou te conduzir para fora da aldeia. Então é igual uma criança. Eu pensei que se a gente pegar uma criança e soltar na rua, soltar uma criança na frente da minha casa, eu falo assim, chega até lá na igreja, ela não vai conseguir. Ela não sabe a direção, ela não sabe o perigo que é a rua, ela não tem essa noção. Então se eu pego pela mão, eu vou direcionar, eu falo assim, vem cá, é esse o caminho.
para você chegar até a igreja, esse é o caminho. Eu estou no controle agora, eu estou na direção, então eu vou te levar até lá. E Jesus fez isso com aquele cego. Ele pegou na mão do cego e o conduziu para um novo caminho. Ele levou para fora da aldeia, justamente porque essa aldeia era marcada por incredulidade. Então ele queria levar para fora, queria tirar o cego daquela situação. Agora eu vou te levar para um novo lugar, agora é uma nova caminhada do meu lado. Agora nós vamos sair desse ambiente, dessa realidade que você está. Talvez ali naquela aldeia o cego não tinha nenhum valor. Aquela realidade, o Senhor não ia... Não que ele não conseguisse operar um milagre, mas ele preferiu tirar o cego daquela situação, de levar ele para fora, de tirar ele da incredulidade. Então ele conduz o cego para fora da aldeia. Então, antes de qualquer coisa, vamos sair daqui, vamos para um novo lugar. Eu quero te curar, eu quero te tocar, mas primeiro vamos sair. Ele levantou a cabeça e ele disse que via pessoas como árvores que andavam. Ou seja, ele não estava com a visão perfeita, ele estava vendo tudo embaçado, né? Talvez ele conseguia enxergar, eu sei que tem uma pessoa aqui, só não sei como ela é, sei que tem alguém aqui, não sei se a pessoa está me olhando, não sei como ela é, não sei o que ela está fazendo, mas eu sei que tem uma pessoa aqui. Eu sei que aqui tem uma árvore, eu não sei que tipo de árvore é, mas eu sei que tem uma árvore aqui. Então ele não estava com a visão perfeita, ele estava vendo tudo desfocado, ele estava vendo tudo embaçado. E talvez, eu pensei que talvez esse cego, ele se contentasse com aquilo, né? Antes ele não via nada, era uma total escuridão, mas agora entrou a luz nos olhos dele. Jesus tocou, entrou a luz nos olhos dele. Ele já consegue enxergar com clareza as coisas, amém? Então ele volta a pôr a mão nos olhos do cego. Então, Jesus ele quer saber como está a nossa visão. Ele não quer só que a gente esteja vendo, ele quer saber como está a sua visão. Amém? E então ele volta a pôr as mãos nos olhos do cego. 25. E olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Amém? Então, depois do segundo toque de Jesus, agora o cego estava vendo distintamente ao longe e distintamente a todos. Então agora a visão dele estava perfeita. Então agora a obra de Jesus foi completa, né? Talvez antes ele estava enxergando, os olhos deles tinham sido curados, porém os valores da mente ainda estavam invertidos. Então ele não estava com a visão completa. Ele precisava de um toque não só nos olhos, ele precisava de um toque na mente. A gente não precisa só de uma visão física, mas de visão espiritual. Então Jesus toca 2 vezes nos olhos dele, para que ele possa ter a visão perfeita. Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Efésios 4, 22. Então o Senhor ele quer que nós sejamos transformados na renovação do nosso entendimento. Então não é só ver com os olhos, é ter o nosso entendimento transformado. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então é isso, ser renovado no espírito da nossa mente. Então não é só os olhos renovados, mas a nossa mente. É visão espiritual. E 1 Coríntios 2,14. Porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Então, talvez o homem natural, talvez é aquele que enxerga tudo desfocado, é aquele que enxerga tudo embaçado. Você já tem a visão perfeita, mas tem uma condição: não volte para a aldeia, não volte para Betsaida, não volte para a incredulidade. Você já foi liberto, então não precisa mais voltar para aquela realidade que você estava antes. Amém? Glória a Deus. Então aqui Jesus deixa claro que para a gente ser livre da cegueira não basta só ser livre da cegueira física, mas espiritual. E nós vamos ver outra passagem agora que também comprova isso, que está em Lucas 24. Lucas 24, 13. Bom, essa passagem aqui de Lucas, vai começar falando que aconteceu no terceiro dia da morte de Cristo. Então, isso daqui aconteceu 3 dias depois que o Senhor Jesus morreu, ou seja, o dia da ressurreição. Então, todo esse episódio ele é narrado no dia da ressurreição. Então, no verso 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Bom, então, no dia da ressurreição, 2 discípulos de Jesus, 2 daqueles que andavam com ele, resolveram sair de Jerusalém, né? Talvez eles estavam decepcionados, talvez eles... Hoje eu estava lendo esse texto e Jesus, e eu tive outra revelação sobre isso. Esses discípulos, eles andavam com Jesus, eles estavam em Jerusalém. Jerusalém representa o lugar do mover de Deus. É ali que estava tudo acontecendo. Era em Jerusalém que era o centro da vontade de Deus naquele momento. E esses 2 discípulos que estavam ali com Jesus resolveram ir embora, resolveram mudar de igreja. Eles resolveram largar tudo. Acabou meu tempo aqui nessa igreja, vou voltar lá para Emaús, vou sair dessa igreja. Então eles resolveram abandonar Jerusalém, eles resolveram ir embora. Para mim acabou, Jesus morreu, acabou, então eu vou voltar lá de onde eu era, vou voltar para Emaús. Então eles vão embora, eles vão para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém. Então eles foram embora distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, que é mais ou menos 11, 12 quilômetros. E no verso 14, iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles estavam indo embora de Jerusalém, abandonando todo o propósito, abandonando o ministério deles, abandonando o centro da vontade de Deus,
E eles foram embora conversando, e no meio do caminho Jesus acompanhou ali aquela caminhada, aquela conversa, e começou a participar do assunto, né? Então aí no 16 diz: os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então olha só, esses discípulos, eles não eram cegos fisicamente, mas os olhos deles estavam fechados. Então eles eram cegos espiritualmente. Então eles não reconheceram Jesus. Jesus começou a acompanhar a caminhada ali com eles, começou a conversar, puxou assunto com eles, e eles não reconheceram Jesus. E aí, talvez alguém pode falar: mas Jesus, ele já tinha ressuscitado, então ele estava com o corpo glorificado, a aparência dele é diferente, então realmente não reconheceu. Mas eu acredito que quem conhece Jesus de verdade conhece a essência dele. Quem conhece Jesus de verdade sente a presença dele, independente da aparência. Então eu acredito que eles estavam cegos mesmo, eles não conheciam Jesus de verdade, porque quem conhece sabe. E então os olhos deles estavam fechados e eles não reconheceram Jesus. E aí no 17: então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Então Jesus queria saber: o que vocês estão falando? Né? Qual é o assunto? Eu quero participar do assunto, né? E aí no 18, um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Então ele ainda tirou com a cara de Jesus, né? Você é o único que não sabe do que está acontecendo? Então peraí que eu vou te contar, né? 19, perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então aqui eles respondem que Jesus de Nazaré, aquele que foi profeta. Eles já estavam, para eles Jesus já era passado, ele foi profeta, acabou, ele já morreu, já é o terceiro dia que ele morreu e acabou. Estou indo embora porque o cara era profeta, ele fez tudo isso, mas acabou, já está no passado. Então tamanha era a incredulidade deles. E aí no 21, então, ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então aqui mostra toda a incredulidade deles e toda a falta de esperança e toda a indignação que eles estavam, né? Eles estavam indignados porque já era o terceiro dia e não tinha acontecido nada. Né? Eles acreditaram em tudo aquilo que Jesus falou até Jesus morrer. Jesus morreu, acabou. Eles não acreditaram mais em nada. Para eles tinha sido o fim. E aí, no 22 fica um pouco pior ainda. 22. É verdade que algumas mulheres no nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a eles não viram. Ou seja, eles não estavam acreditando na ressurreição, e não é nem porque eles não sabiam da história do sepulcro, eles sabiam. Eles tinham sido informados que as mulheres foram até o sepulcro, não acharam o corpo de Jesus, eles sabiam de tudo isso, e nem isso fez eles acreditarem na ressurreição. Então ficou ainda pior. Não é nem questão de que eu fui embora e depois aconteceu isso, não fiquei sabendo. Não, eles foram embora sabendo que o corpo de Jesus não estava mais lá, e nem assim eles acreditaram na ressurreição. Tamanha era a cegueira
deles, a cegueira espiritual deles. E aí no 25: Então Jesus lhes disse: Ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então aqui Jesus diz que eles são tolos, tardios de coração para crer, porque eles já sabiam, eles já conheciam, mas eles foram tardios para crer. O problema era que eles não creram. E no 27: Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Então aí Jesus deu uma aulinha para eles de escola dominical. Então vem cá que eu vou te explicar desde Moisés tudo que está escrito sobre mim nas escrituras. E no 28: Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então aqui eles convidam Jesus para entrar na casa deles. Então vem cá, vem para dentro da minha casa agora, vamos ter uma comunhão, vamos sentar à mesa, vamos partilhar o pão. E no 31, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então, depois que eles deram a oportunidade para Jesus entrar na casa deles, para sentar à mesa com eles, ter essa comunhão, os olhos deles se abriram. Então agora eles conheciam Jesus de perto. Então agora os olhos deles se abriram, eles foram livres daquela cegueira espiritual e tiveram agora a oportunidade de reconhecer Jesus. Então agora eu te reconheci, agora eu sei que és tu o Cristo, que ressuscitou. E aí no finalzinho do 31, diz: Mas ele desapareceu de diante deles, porque agora que eles creram, não precisava mais da presença física de Jesus, porque agora eles acreditaram: agora eu vi que Cristo ressuscitou, então agora eu não preciso mais da presença física. Então Jesus partiu para outra, né? Agora não precisava mais Jesus ficar ali fisicamente com eles, porque agora eles criam. Agora os olhos deles foram abertos. E no 32, disseram um para o outro: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aleluia! Então, a primeira coisa que eles fizeram depois que os olhos foram abertos é reconhecer: o que eu estou fazendo aqui em Emaús? Meu lugar é Jerusalém, eu preciso voltar para lá, preciso voltar para a minha igreja. O que eu estou fazendo nessa outra igreja? O que eu estou fazendo fora do lugar onde Jesus me plantou? O que eu estou fazendo fora do propósito, fora do centro da vontade dele? Então, assim que os olhos foram abertos, a primeira coisa que eles fizeram é reconhecer: preciso voltar para Jerusalém, estou no lugar errado. Então eles voltaram. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Entre os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia! Então, aqui nós temos um exemplo de discípulos que não eram cegos fisicamente, mas eles eram cegos espiritualmente. Eles não reconheceram Jesus no caminho. Então, é um exemplo de que cegueira não é apenas física. Então, por isso, o Senhor Jesus tocou 2 vezes o cego de Betsaida, porque não adiantava só curar a visão, ele precisava curar a mente, ele precisava libertar a mente. Amém. Porque a incredulidade, ela nos cega, né? O cego de Betsaida, ele estava lá no meio da incredulidade. Jesus tirou para curá-lo. Os discípulos de Emaús, eles não estavam acreditando. Depois que eles tiveram o encontro com Jesus, eles foram curados.
Então a incredulidade, ela nos cega. Amém? E aí, para encerrar, vamos encerrar em Apocalipse. Apocalipse 3, 16. Então aqui é a carta da igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna e cega espiritualmente. Então aí no verso 16, a carta diz assim: assim, porque és morno, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém. Então, que o Senhor ele possa ungir os nossos olhos com esse colírio, para que a gente possa ter visão, não só apenas física, mas que nós possamos ter visão espiritual, para que a incredulidade não nos cegue. Amém? Porque talvez uma pessoa que é cega espiritualmente, ela consegue ver bem de perto, né? Talvez o cego lá de Betsaida, de perto, talvez ele enxergava bem, mas de longe ele estava vendo embaçado. Os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava perto, imagina que maravilha, eles estavam vivendo com Jesus do lado, fazendo aquele monte de maravilhas, e estava tudo ótimo. Jesus morreu, Jesus ficou longe, para eles a visão já embaçou. Agora eles não acreditavam mais. Então, a pessoa cega espiritualmente, talvez de perto ela enxerga bem, mas de longe não. Então, quando está tudo bem, perfeito. Mas assim que vem um probleminha, eu já enxergo tudo embaçado, não consigo mais ver Jesus no meu caminho. Então, que a gente possa ter essa visão espiritual, que nós possamos, que os nossos olhos sejam ungidos com esse colírio, para que nós possamos ter a mente de Cristo, para que possamos ser renovados no nosso entendimento e que a incredulidade não nos cegue. Amém? E que a cegueira não nos faça abandonar Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, por isso, Jesus curou o cego de Betsaida em 2 etapas. Aleluia. Amém. Era isso. Glória a Deus. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e por toda a palavra que Ele me entregou. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Vocês podem aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Tremendo, né? Amém. 9:05 ainda, né? Vou tomar bastante cuidado aqui para não atrapalhar o culto. Mas que poderoso, né? Como Jesus faz. Houve um episódio anterior a esse fato, né? Nesse episódio anterior, Jesus, assim como sempre quer fazer, a palavra lá em Atos capítulo 1, versículo 1, quando vai dizer assim: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus sempre faz ensinando.
E Jesus então estava no barco com eles, assim como está no barco com a gente. Quando Jesus está no barco, vai tudo bem, né? Pode ter vento, pode ter tempestade. E Jesus, um pouco antes dessa questão de Betsaida ali, ele então entra no barco com os discípulos e ele tem uma preocupação. E ele fala para eles: olha, vocês tomam cuidado do fermento dos fariseus. E aí um olha para o outro. Isso tem muito dentro de igrejas. Isso tem muito dentro de igrejas. Porque nós não fomos totalmente assim, né? A nossa visão não recebeu totalmente esse colírio para enxergar as coisas ao longe, né? Muitas vezes nós vemos, até como ela disse aqui, de perto, mas a gente não consegue ter uma visão muito profunda, né? Porque quando você tem uma visão bem definida, né? Quando você está olhando muito perto, você vê o problema. Quando você olha lá na frente, você vê a solução. Quando a tua visão não é legal, né, você consegue ver a dificuldade, mas você não consegue ter uma esperança que tem uma provisão, uma saída, que tem um milagre. E os discípulos estavam ali. A hora que Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus, um olhou para o outro e falou: sabe por que ele está falando isso? Porque nós não trouxemos pão. Então muitas vezes o pastor está pregando um assunto, a pessoa está falando: sabe por que ele está falando isso? Porque ele sabe um pouco da minha vida, uma história de não sei o quê. O pastor ali era Jesus. O pastor ali era Jesus. Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus. Nós não trouxemos pão. Aí Jesus começa então a falar com eles a respeito disso. Vocês não compreendem ainda. Vocês não conseguiram entender ainda. Quando vocês estavam com aquela dificuldade lá, que não tinha pão, quantos pães sobraram depois daquela multiplicação? E quando eu fiz aquela segunda multiplicação, quantos cestos sobraram? Vocês não compreendem ainda? Aí Jesus fala: vocês ainda são cegos? Vocês têm olhos e não conseguem enxergar? Então Jesus não estava falando nada de pão. O que é? Pergunta para o seu irmão: o que é o fermento dos fariseus? Hipocrisia. Eles falavam uma coisa e faziam outra. É isso que Jesus estava alertando: cuidado, guardai dos fermentos fariseus. Agora Jesus é tão maravilhoso, que ele está operando um milagre agora em duas etapas. Por que ele está operando um milagre em duas etapas? Na presença dos discípulos. Ele está usando o cego de Betsaida e está dizendo assim: assim como esse cego, eu já toquei a vida de vocês já têm uma visão até legal, só que vocês não conseguem ter uma visão de longo alcance. Vocês não conseguem ter discernir as coisas lá na frente. Mas assim como esse cego, eu vou tocar vocês de novo. Vocês vão ver claramente, vocês têm uma visão tremenda. Assim vai fazer conosco, irmão. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar muitas coisas ainda, mas o Senhor vai te tocar de novo. O Senhor vai me tocar de novo. O Senhor vai abrir mais. O Senhor vai ampliar a nossa visão. O Senhor vai pingar o colírio dos céus na tua vida, na minha vida. Sabe? Porque muitas vezes Ele está querendo falar um assunto e a gente está entendendo outro. Ele está querendo nos guardar talvez de um fermento do fariseu, porque ele sabia do perigo que isso representava, e eles estão indagando entre eles: porque nós não trouxemos pão. Fala, teu irmão, Jesus não está preocupado se tem pão ou se não tem pão. Ele multiplica o teu pão, amém? Amém? Fique de pé então, vamos orar, agradecer a Deus pela vida da Vanessa. Aleluia, glória a Deus. Continua nesse propósito aí, que Deus é contigo, amém? Foi bênção para as nossas vidas. Vamos orar. Eu sei que Deus, a cada dia, Ele vai abrir mais a nossa visão, ampliar a nossa visão, e nós vamos conseguir ver claramente as coisas da forma que Ele quer nos mostrar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. O Senhor é um Deus que nos instrui, o Senhor é um Deus que nos ensina, o Senhor é um Deus que em cada oportunidade tem um propósito de ampliar a nossa capacidade de enxergar, de discernir. Quando tu dissestes ao teu servo Jeremias: o que vês? E ele então respondeu: eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor, ó Pai, assim disse: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Senhor, quando nós temos uma
boa visão, quando nós conseguimos ter uma visão perfeita, nós sabemos que o Senhor é o Deus que zela pela Tua palavra, e a Tua palavra diz que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor é fiel para completá-la. Então aquilo que nós não conseguimos ainda enxergar, o Senhor vai fazer com que nossa visão seja, papai querido, totalmente ampliada, e nós vamos conseguir discernir, nós vamos conseguir olhar com os olhos espirituais, nós vamos conseguir, Senhor Deus, ó Pai, mesmo que aparentemente tudo queira mostrar contrário aos olhos da fé, mas nos mostrar que há uma saída, há uma solução, há um milagre às portas, e o Senhor continuará fazendo coisas tremendas, porque o Senhor é Deus. Receba a nossa gratidão.